Bem-vinda, Ana Paula Soeiro. Hoje é nossa entrevistada aqui no Poesia, na sala de Poesia Cult. Bem-vinda, Ana Paula. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui nesse momento com vocês, como eu disse, fazendo essa participação entre tantos poetas que eu já assisti, sempre cada um trazendo um pouquinho enriquecendo esse momento com as suas histórias. Eu espero que a minha também possa contribuir, né, para esse hall de poetas, esse hall de poetas que eu também admiro. Com certeza, Com certeza, com certeza. com certeza. Vamos lá. Bom, mas a Ana Paula, ela é professora, turismóloga e poeta. É cofundadora dos Voluntários da Poesia e coordena o Sarau do Quintal, no Quintal, e Bom Dia Poesia. Diretora social do Vida Feliz, diretora de comunicação da APERJ, isso foi nos anos de 2018, 2019, diretora do Instituto Nelson Mandela, assistente de produção Herdeiras do Samba, equipe Renascença Clube, baiana da Corte do Samba do Doutor, elenco dos shows Brilho das Estrelas e Cabaré do Malandro. Vai. Bom, depois você vai explicar melhor o que são cada uma dessas coisas, tá, Ana Paula Soeiro? Sim. Então, antes de tudo, é interessante, né, como você foi dando vazão assim à sua profissão, né, as coisas que você gosta de fazer, né? Começou como professora, né? Depois passou por turismo e finalmente poeta. Isso é bem interessante. Então, como você iniciou mesmo assim na poesia? O que é que te levou a fazer poesia? Então, Marisa, como você aí falando, né, um pouquinho dessa minha história nessa mini biografia, eu fico vendo como é que todas essas coisas acabaram me forjando. E a poesia foi uma delas, e de uma forma muito relevante. Eu acho que foi uma maneira de eu me experimentar, de eu ousar, de eu me libertar, de eu me forçar realmente a colocar a criatividade num papel e ler ela depois e rever ela depois. Então, isso é muito bom porque, na verdade, você vai se estimulando e vai cada vez mais amadurecendo, tentando fazer outras, vamos chamar de obras, né? Outros poemas um pouco mais elaborados. Então, isso tudo é uma instigação. E olha só. Então, nesse mergulho, Ana, quais foram as suas referências literárias, né? Seus poetas, escritores, que você admira e prefere, né? Essa gama toda. Influenciado por Isso, que influenciado, né? Nessa sua lida. Então, entre vários poetas, e eu não posso dizer que entre vários poetas aqui que nós conhecemos de forma mais pessoal, né? E eu não estou jogando confete, é de verdade, realmente. Mas um poeta que eu elencaria agora nesse momento é o Solano Trindade, porque eu gosto assim, da temática dos poemas dele, como ele fala poemas que citam as mazelas sociais, ele chama a atenção para as reflexões, são poemas que ele levanta a causa do antirracismo. Então, todo
todos esses poemas dele que tratam mais especificamente disso sempre me tocam. Então, seria o poeta que, no momento, tem a ver também com o momento que eu vivo dessas atividades junto com o Instituto Nelson Mandela, e entre outras. Eu diria o Solano. Então, Solano Trindade é realmente muito bom. É muito bom mesmo. é um dos meus ícones. Vai lá. Mas me diz uma coisa, como é que você faz tantas coisas, né? Coordena sarau, diretora do Instituto Nelson Mandela, lida também com a Carnaval, né? Cabaré do Malandro, tantas coisas, né? E o mais interessante, locutora lá, também apresentadora e participativamente de lá na ilha de Guaratiba, né? Daquele projeto lindo, lindo da nossa querida Ieda Tomé, futuramente vai ser entrevistada aqui também. Vida Feliz, né? Isso. Nós estivemos lá, foi um momento assim Brilhante, maravilhoso. muito. Sabe? Você sabe, tem um jeito muito especial, né? Muito carinhoso com os convidados. Então, você é uma pessoa assim muito multifacetada, né? Como é que você lida? Aliás, como é que você concilia a tua vida pessoal com todas essas coisas que você faz? Marisa Dalberto, né? Em algum momento a gente vai fazendo assim um ranking do que precisa você investir um pouquinho mais. E aí, é claro, quando você coloca algum que tenha mais uma emergência de você lidar com aquilo, né? Uma prontidão, aí os outros ficam um pouquinho mais adormecidos. Mas eu acho até que eu consigo conciliar. Tem algumas pessoas que dizem, porque você está em vários, mas eu nunca fui a esses vários momentos, esses vários lugares, de uma maneira mecânica. Todos eles eu assim, me envolvo com paixão, querendo sempre fazer um pouco melhor, um pouco mais bem feito. Como você disse, eu coordeno o Sarau Bom Dia Poesia, lá na ONG Vida Feliz. Foi uma oportunidade que me deram, e foi uma oportunidade de eu me experimentar como entrevistadora. E tudo, eu tenho certeza que em algum momento aquilo foi muito impactante para mim, e muito assim, até temeroso. Será que eu dou conta? Mas você também só sabe se dá conta se você experimentar. Então eu sinto que a cada momento você consegue ficar mais à vontade, e também, consequentemente, deixar os convidados mais à vontade. Então, a conciliação vem disso. Tem alguns momentos, agora tem o momento do carnaval. É óbvio que a gente acaba tendo que participar, não obrigatoriamente, porque a gente está fazendo isso porque quer. Eu sempre digo, ninguém foi lá e me trouxe a força. Mas a partir do momento que você assume um compromisso, eu quero que esse compromisso, que eu honre aquele compromisso. Então, agora chega a época do carnaval, começam os ensaios, e você é mais solicitada nisso, e eu vou feliz. Quando você fala do programa O Brilho nas Estrelas, eu não posso dizer que a Paula foi uma pessoa que me deu essa oportunidade de colocar a minha desenvoltura num palco, e o Cabaré do Malandro foi também um momento de um musical que a gente teve que adquirir uma performance. Não foi uma coisa, um espetáculo que foi sendo preparado, foi uma junção de pessoas que já tinham aquelas habilidades, a dança, cada um dentro, né? Tinha a gente enquanto baiana, mas tinham os passistas, tinham as cabrochas, e eu me incluí, eu e Ana Maria Bela, enquanto as baianas desse cabaré. E foram todos momentos muito gratificantes. Daí eu pulo, né, querido? Qual a escola de samba que está desfilando ultimamente? Olha, eu digo que a minha origem é em cima da hora, enquanto ala das baianas. Já desfilei em algumas, mas não tinha sido nesse segmento, que é um segmento que, quando
quando eu tive essa oportunidade, eu digo, não, aqui é que eu quero ficar, aqui é que eu me identifiquei. Mas em cima da hora seria o meu ponto de partida da ala das baianas, mas a gente sempre ajuda as co-irmãs, eu desfilo pela Vila Isabel, pela Beija-Flor, por outras escolas também da Intendente Magalhães, que são muitas escolas que precisam de componentes. Então, Você está assim, em não tem. toda. Hã? Olha só que lindo. Então, você é essa pessoa, como a Marisa, você é multifacetada, né? E ali incluir tua vida literária, na literatura, na tua busca, e nesse todo desenvolvimento, a pergunta permanece assim, um certo enigma. Como você constrói na poesia? Como você para escrever, para bolar, estudar também, né? Toda essa É, dinâmica que você tem de vivência. Processo criativo, né? Como Isso, é que é acontece o isso, processo processo criativo, criativo, né? correto. Na poesia? é, Correto. Então, eu até vejo alguns poetas comentarem que tiveram assim, acordaram e viram o poema todo por completo. Isso, para mim, esses insights nunca ainda aconteceram, né? De ter aquela ideia e já montar ali todos um poema completo, todos os seus versos amarradinhos. Isso comigo nunca aconteceu. Eu gosto mais, então eu acabo indo por aquele que me dá mais gosto, que é você sentar, ou provocada por uma temática que lhe demandam, pela participação em alguma coletânea que seja especificamente com aquela temática. E o processo é sentar, depurar, pensar, escrever um primeiro verso e começar a pensar em palavras que você gostaria que tivessem agregadas ali. E é tão engraçado que, às vezes, o verso começa pela palavra e depois vem a construção do verso propriamente dito. Né? Uhum. E aí eu vou inserindo aos poucos o que vai fazendo ali uma colagem. Eu ainda sou daquele processo que gosto do papel e da caneta, talvez porque a minha geração não começou familiarizada com a tecnologia. Eu sei que muitas pessoas podem achar isso até meio deslocado do momento atual. Ai, como é que ela usa papel e caneta tendo ali um Word? Mas eu penso que se, para mim, para ainda a minha dificuldade de uma digitação tão rápida, se eu tenho uma ideia e eu esperar passar aquilo nos dedinhos do teclado, eu vou perder aquilo. Então, eu gosto de ver como é que eu rabisco, volto. Eu adoro isso, adoro. E não tem um horário assim muito preciso. Teve aquele tempo, e aí, vou me debruçar? Vou. É isso. Vem cá, mas assim, tem poetas que dizem aqui que para fazer um poema, eles precisam estar inspirados, é um momento especial, e outros dizem, não, eu sentei e quero fazer um poema, eu faço na hora. É o caso até do Alberto. O Alberto é assim, ele senta, escreve um poema. Parece que ele vive construído por poemas, né? Então, Sim. como é com você? Quais são os temas o que é que te inspira? Hoje eu vou fazer um poema, e qual a emoção que você gosta de explorar mais, né? É raiva, Não, alegria? não tem primeiro, não tem um roteiro e nem eu sento para escrever, como eu comentei, salvo quando tem uma temática especificamente para um livro, para uma coletânea. Fora isso, tudo que possa vir fazer o meu olho brilhar e aquilo me motivar a escrever, que pode ser tanto uma observação de alguma coisa até pouco agradável de ver, ou uma coisa que te veja que soe belo. Não tem uma temática específica. É Uhum. daquilo que bate na hora, como eu já falei, é uma instigação.
talvez às vezes você vê uma coisa totalmente estapafúrdia e aquilo faça com que você gere uma reflexão, e essa reflexão você tem essa vontade de passar para o papel, e ela vai surgindo desse jeito, desse modo criativo, como eu te falei. É a vontade de extravasar, né? Aquele Eu momento acho que é, ali. eu acho que é por aí, o Marisa. É uma vontade de extravasar. Teve poemas, os iniciais, que talvez eu os classifique como os mais singelos, porque tinham ainda. Era um momento da Ana Paula começando a se experimentar. Hoje eu olho para eles, eu já quero lapidar, já quero inserir novos versos, nossas estrofes. Mas desculpa, qual foi a pergunta original? Que acho que eu dei uma viajada aqui. Qual foi a tua pergunta? Tá ótimo, Tá tá. dentro Tá? aí. O papel do poeta é esse mesmo, é viajar na maionese. Por sinal, não, uma pergunta que entraria nesse bolo pelo visto, né? Ela não tem nenhum bloqueio criativo, né? Seria essa pergunta. Pelo visto, você não tem Não, nenhum não, a bloqueio gente tem que criativo, saber. Não nem tem bloqueio criativo? O Dalberto e Marisa, eu não chamo assim de um bloqueio, mas eu chamo de um momento que não está, por exemplo, propício, porque parece que eu tenho. Eu sou daquela pessoa que eu preciso estar desligada de todo o resto para poder e para me debruçar num poema. Então, como eu me distraio muito, se eu não estiver naquele momento realmente totalmente desligada, eu vou acabo olhando outras coisas e aquilo me leva, tira o meu foco, mas depois eu acabo retomando, e é isso. Então, ele nunca vai ser um poema construído do início ao fim no mesmo momento. Ele começa, depois eu paro, depois outros momentos me provocam a voltar nele, e é um pouco desse jeito. Então, eu não chamaria de um bloqueio, eu chamaria, assim, de um momento de pouca Inspiração. dedicação, por várias circunstâncias que podem estar assolando naquele momento. Uhum. Ô, Ana Paula, você, como poeta, como ativista em tantas outras coisas culturais, você acredita que a poesia ela tem o poder de transformar a realidade ou influenciar a sociedade? isso. Justamente complementando a pergunta da Marisa, qual a sua visão, né, da poesia na sociedade atual? Qual é o papel da poesia para você? Eu acho que o que eu penso? Que toda obra literária, de alguma maneira, vai suscitar nas pessoas algum entendimento, alguma provocação, enfim, alguma reflexão. Mas se tratando da poesia, eu acho que ela segue essa mesma linha de fazer com que as pessoas leiam e cada um faça aquilo lhe inspire de alguma maneira. Mas a poesia, eu acho que as pessoas ainda têm uma resistência, porque você fala, vamos ler uma poesia, as pessoas têm uma ideia de uma poesia, às vezes, isso deve ser enfadonho, ainda você vê pessoas que têm essa leitura da poesia. E eu acho que o nosso papel é desconstruir justamente esse, essa visão que as pessoas têm. Então, eu vejo que cada vez mais a poesia está se expandindo, está tomando conta dos espaços de protagonismo também, que antes eram só para escritores de romances, lá o que seja, ou ficção, lá o que seja, era mais, acho que um outro. Vou chamar assim, como se eles colocassem um outro patamar e ao mesmo tempo, vissem esses escritores como pessoas inatingíveis.
né? Ah, eu nunca vou poder chegar ali. Não importa se você nunca vai poder chegar ali, porque a régua é a gente que faz. Aquelas pessoas que hoje são grandes escritores, um dia também foram iniciantes. Então, acho que a gente tem o nosso papel, né, enquanto escritores de poemas, é que desmistificar esse distanciamento, estimular que as pessoas cada vez escrevam e tirar delas essa ideia de que aquilo não é para elas, porque a gente tem uma maneira, talvez até uma maneira elitizada, de que a poesia, os livros, que isso é para poucos. Então, talvez com algum propósito, né, para colocar as pessoas num Olimpo e as pessoas dizerem assim, poxa, isso tem um abismo entre eu e aquele grande autor. Então, acho que a nossa responsabilidade é que a gente faça com que as pessoas entendam que cada um pode começar a escrever, a se debruçar ali, né, naquela construção e jogar para o universo. Ninguém precisa começar a escrever, porque eu só vou me dar crédito, se por acaso meu livro for premiado e tudo. Não, cada um dentro do seu propósito. Se ele quiser um dia galgar se colocar num ranking, ok, né? Mas que ele comece. Porque acho que a nossa responsabilidade é fazer essa desmistificação de que escrever é só para um grupo seleto. Não, é para todos. E quem sabe, como eu mesmo digo que os meus poemas no início eu achavam poemas singelos, e agora, com uma outra maturidade, eu já os vejo de outra forma. Talvez eu reescrevê-los do início ao fim, mas aquele era o meu momento. Então, eu não posso dizer que aquilo não fez parte da minha história. Fez. Talvez não escrevesse novamente daquela forma, mas eu também não posso refutar nem deslegitimar aquele poema que foi tão a Ana Paula naquele momento, né? É isso. Na verdade, cada momento é significativo, né, para a pessoa, né, para a pessoa que vai escrever, depende do momento dela, né? Isso não quer dizer que o poema vai ficar melhor ou pior. Pode ser que fique mais, a pessoa fique até mais experiente, mas não quer dizer que seja melhor ou pior do que aquele que ela escreveu no passado, né? Mas Acho que a você pior entrou num coisa... assunto aí que eu ia até te perguntar mesmo, né? O que você diria para aspirantes a poetas, né, que estão começando a sua jornada, querem escrever, têm medo? O que você diria para eles? Que ousem, se aventurem, porque se você não der esse primeiro passo, vai ser difícil você até levar isso adiante ou não, e o levar adiante ou não também vai depender de cada um, mas que ousem, né? Quem sabe depois eles mesmos, a própria pessoa diga, não, isso não me encontrei nesse lugar. Ok, não se encontrou, quer se dedicar a um outro tipo de coisa, mas que se aventurem e depois tirem as conclusões por si, e não pelo que os outros lhe dizem. Você escreve bem ou escreve ruim. Isso tem uma relatividade. Uhum. Não, só para... que infelizmente nosso tempo está se exaurindo, né? Então, eu só Sim. queria que você falasse assim rapidamente sobre seus planos para o futuro como poeta e falasse, para finalizar, falasse um poema seu. Mas, incluindo nessa pergunta, é uma pergunta assim, um pouco íntima. E seus filhos, como veem você como um poeta, assim, bem, bem introduzido na nossa sociedade carioca? Como seus filhos veem isso em você, dentro da pergunta dela?
eles torcem, né, por mim, e eu acho que eu consegui que eles tivessem uma visão da leitura, que vissem aquilo como uma coisa interessante. Desde pequeno que a gente faz leituras para eles, oferece livros. Agora, eu fiz o meu papel, de alguma forma, proporcionar. Agora, se eles vão pegar isso e dar continuidade, mas eu acho que eles torcem por mim, e eu agora, como estou no momento que eu tenho duas netas gêmeas, ainda de 1 ano e 7 meses, acho que o primeiro presente que eu dei para elas foi um livro, elas ainda no hospital, porque eu queria que aquilo ali fosse um marco e que fosse significativo. Legal, legal. Muito legal. Percebi. Agora, você tem algum plano para futuro próximo? Olha, Projeto de livro em isso, andamento? eu tenho, porque as pessoas perguntam se eu já tive um livro solo. Nunca cheguei a parar para realmente definir isso. Será que isso para mim é tão importante assim? Mas uma coisa que eu gostaria de fazer, independente de fazer um livro totalmente inédito, eu gostaria de pegar todos os poemas que eu tenho pulverizados em várias coletâneas, que eu fizesse disso uma antologia, né? E botasse eles todos ali compilados, já depurados novamente. Eu acho que isso me agradaria, me faria assim seria um grande prazer. Como um livro solo seu, né? Eu acho Sim, que mas você de tem que poemas fazer. já, isso, mas de Já poemas publicadas em já antologia. publicados. Acho que seria uma ótima ideia. ótima ideia. Então, Bom, para finalizar, então, fala um poema seu para a gente fechar aqui com chave de ouro. Tá bom. Olha, o poema que eu escolhi chama-se Exílio do Sabiá, fazendo uma alusão à canção do Exílio de Gonçalves Dias, que eu gosto muito. E quando você, até desculpe fazer agora uma intervenção, mas eu me lembro muito que no tempo do meu ensino fundamental, como eu me lembro da professora falando de Olavo Bilac, essas coisas, para você ver que quando são introduzidas, quando você ainda está numa idade tenra, como é que isso você acaba levando, em algum momento pode ter ficado adormecido em mim, mas como eu resgatei no momento que era preciso, né? Num momento até de ressignificar a própria vida. Então, o poema Exílio do Sabiá, e diz assim: a minha terra ofereço cantiga, liberto de mágoa que eu sempre a bendiga. Aflitiva saudade vivida em desterro. Legítimo que eu brade, eu não carrego a culpa de quem sóbrio se evade. O ponteiro é cruel, testemunha à espera. Não busquei este fel, não sou eu a besta fera. Memórias na retina, lufada de sobrevida, ressignar a sina que me fez ferida. Busco acalanto na lembrança de um obstinado canto. Não creio em quebranto. O sarar do meu pranto, o poema me dirá nas notas de um sabiá. Linda. Obrigada, Muito bom, Marisa Ana e Paula, muito bom. Alberto. muito bom. Olha, tem que publicar um livro Isso. solo seu mesmo, viu? Para nos Esse está defender. Ana Paula. Esse tá publicado na antologia da PERD, dos 35 anos da PERD, e esse foi um poema que eu já lapidei. E ele já está publicado num outro lugar de uma outra forma. E agora vem para cá com com algumas modificações. Isso. Então, Ana Paula, muito obrigado pela sua presença na Sala da Poesia CUT, tá? Muito Eu que agradeço. Muito obrigado e sucesso mesmo no teu empreendimento dessa antologia.
É o que nós E desejamos. avisando ao público que essa entrevista dela vai estar no ar a qualquer momento, junto com alguns vídeos de poemas dela, tá? Obrigada, Ana Paula. Obrigado, Ana Nada. Paula. Obrigada, Felicidade. obrigada a vocês pela oportunidade.